Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Caritas, ou graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus o Cristo. Shalom, Shalom Adonai. O título que eu coloquei hoje é sobre a graça de Deus. Ouve-se falar muito da graça. Usam, e é até bem aceito, a passagem onde Yeshua, ou Yahshua, Jesus, ele se transfigura, não é? No Monte Tabor. E ali há uma interpretação tipológica e cronológica em que distinguem da seguinte maneira: Moisés representa o período da lei da Torá. Jesus representa a carité, ou graça divina. O Elias, não é? Vem representar tipologicamente ou simbolicamente a época dos profetas. Pois bem, então, com a chegada da graça, não é? As pessoas se desprenderam da opressão, da força ou da dureza do coração duro dos líderes religiosos, das imposições e das obrigações, dos rituais. Hoje em dia, nós vemos um fenômeno no meio cristão, no meio evangélico, que é a tal da graça. Tem até umas denominações por aí que colocaram o nome da empresa Igreja Internacional da Graça de Deus, não é? Comunidade da Graça. E por aí vai. Esses dias eu participei de um grupo, e aqui eu quero deixar bem claro que não é nada pessoal diretamente ao administrador do grupo, o irmão Orlando, que é um homem educado, um homem de Deus, né? Um irmão que eu o respeito muito. Mas algumas pessoas do seu grupo, creio que não entendem absolutamente nada com relação à graça, né? Mas antes de eu falar sobre isso, vamos entender um pouco o que é graça, não é? Porque esse avivamento da graça, na verdade, virou a desgraça. Graça não é sinônimo de libertinagem. Graça de Deus não é sinônimo para inutilizar a Bíblia Sagrada. Eu vou explicar o porquê que eu estou falando essas coisas. Amados, no Antigo Testamento, a palavra benevolência, ela ocupa
o espaço da palavra graça, que é encontrada no grego e não no hebraico. E essa palavra, ela vem expressar, não é, a constância, a constante bondade do Eterno, do Criador. Existem duas palavras-chave que são usadas para traduzirem a ideia de misericórdia e favor de Deus no Velho Testamento. Resed, que quer dizer bondade, a gente vê isso, e também ren, que quer dizer favor, bondade e favor. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, nós encontramos lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Em Gênesis 33, versículo 8, e em Gênesis 33, versículo 10 a 15, a gente vai encontrar a história, né, do encontro dos irmãos Jacó e Esaú, e ali Jacó, ele leva, né, a bondade, ele leva a benevolência, ele leva a graça para Esaú. Ele presenteia Esaú com a graça de gados e pessoas, etc, etc, etc. No livro de Jeremias também nós encontramos Jeremias 31, versículo 2. O povo, diz que o povo achou graça no deserto. Achou o quê? Benevolência, misericórdia, achou bondade no deserto. Agora vamos para um versículo que está no livro da Epístola de João, capítulo 4 e versículo 1, que vai dizer assim para nós: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ok? Sem deixar de passar também pelo livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu não vou demorar muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E versículo 11, onde está escrito: mas cremos, Pedro dizendo, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Pulando para Efésios 2, 8. Nós encontramos também a seguinte declaração, não é? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, percebe-se que a palavra graça, carité, do grego, né? E também associada a resed e ren,
que é bondade e favor, percebe-se que de fato, eu concordo, não são as obras, não é, que têm um caráter purificador. Não é o batismo, de fato, não é a ceia, não é a doutrina e o dogma da religião, não são os rituais, não são as frequências assíduas nas reuniões, nem nos cultos, não são as placas denominacionais, não é? Muito menos as mentiras e as fábulas ensinadas nas casas, nas religiões, nas denominações. Nada disso nos salva. O que nos salva, então, o que é que nos salva? É a misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos. Mas há um erro de aceitação, de interpretação com relação a esse tema polêmico, graça, não é? Que é a graça imerecida. Nós não merecemos esta graça, mas pelo amor que Deus tem a cada um de nós, foi nos concedido, né, essa graça de sermos aceitos por Deus, sermos perdoados por Deus. Porém, o que me chama a atenção é que a graça, de forma alguma, nas Escrituras, não é? A bondade de Deus, as misericórdias do Senhor, os livramentos de Deus, a graça de Deus no Velho Testamento ou na Torá e no Novo Testamento, nos Evangelhos, através de Jesus, a graça de Deus, ela não aboliu, ela não inutilizou as palavras, a escritura de Deus. Ela pode ter abolido o Código Penal de Moisés. Ela pode ter abolido, não é, a severidade, a dureza de coração dos homens que aplicavam a lei sem ter piedade e sem ter misericórdia. A graça de Deus não aboliu a oração, a intercessão. Se fosse assim, não é? Os irmãos não oravam em grupos, em casa, enquanto Pedro estava preso. Se fosse assim, Paulo não deixaria escrito: orai uns pelos outros, não é? Orai pelos presos, e colocareis as mãos sobre os enfermos e serão curados, disse Jesus. A oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, seriam perdoados. A graça não aboliu, ela não proibiu essa dinâmica dela mesma, que significa bondade, amor, misericórdia. Mas lá no grupo, não é? Em que o irmão Orlando administra, tem indivíduos lá, pessoas que estão totalmente viajando numa maionese de interpretação que eu não sei o que eles estão fazendo lá, e eu não sei aonde esses indivíduos estão baseando a fé, o que é Jesus para eles, o que é Deus, o que são as Escrituras, o que são as palavras de Jesus, qual é a importância da vida dos apóstolos, das epístolas de Paulo, porque um indivíduo falou que orar é inútil, não adianta orar para uma pessoa que está doente. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer. Agora nós estamos na graça. Essas coisas que o senhor faz, orar, pregar, essas coisas é do sistema. Essas coisas é da lei, é do passado. Ora, então por que é que Paulo disse: pregue a palavra em tempo e fora de tempo,
cumpra o chamado, o dever de um evangelista, mas que pregue a palavra. Pregar a palavra é uma coisa. Pregar os 613 preceitos de Moisés é outra. Pregar o evangelho de Jesus, de Yahshua, ou Yeshua, é uma coisa. Pregar o evangelho da graça é uma coisa. Pregar sistema religioso, doutrinação, fanatização, bitolação é outra. A graça, ela não é algo superior ao ponto de não precisamos mais orar, não precisamos fazer mais isso, não precisamos fazer nada. Nada, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa nem crer em Jesus. A maneira que estão colocando como é graça. Por isso eu coloquei graça virou desgraça. Graça não é sinônimo de libertinagem. Não é sinônimo de eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou um predestinado. O indivíduo falou para mim no grupo do irmão Orlando, ora, nem preciso orar pela minha mãe. Se a mãe tiver que morrer, ela vai morrer. A sua oração não funciona. Deus não ouve a sua oração. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre respeitei e respeito a soberania da espiritualidade. E eu sempre entendi e não subentendi o tempo, o nascimento, a vida e o final de um ser humano. O calendário de Deus, a gente costuma chamar. E olha que muitos antecipam, né, esse calendário. Mas não é porque uma pessoa ficou doente, não é porque uma pessoa adquiriu um câncer, um HIV, ou um Covid-19, ou está em coma, está entubado, ou está com uma bala alojada no pulmão, ou na coluna, na espinha, ou está com uma bala alojada na cabeça, correndo um alto grau de morte, um alto risco de morte, que eu não vou orar. Se a graça me proíbe de orar, isso não é graça, isso não é bondade, isso não é amor, isso não é misericórdia, isso não é orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros. Isso não é graça, isso é ditadura, isto é condenação, isto é sistema, isto é Moisés. Citando como exemplo a mulher adúltera, não tinha graça, não tinha bondade, não tinha misericórdia, não tinha perdão. Nesse sentido, cometeu adultério, pega a pedra, senta no coco dela, arrebenta a cara dela, mata. Isso é lei, isso é ditadura, isso é imposição. Jesus ensina a amar o próximo como a ti mesmo. Se Jesus representa a graça, então por que é que ele veio aos doentes, aos enfermos? O que é que Jesus foi fazer então? Lá no tanque de Betesda eu falei para o rapaz, onde havia um paralítico. E por que que Jesus foi lá e curou só o paralítico? Em meio a tantos doentes, enfermos, caídos, moribundos, naquele lugar, esperando as águas se mexerem, para serem lançados no tanque. Porque Jesus foi em direção só daquele paralítico e curou só aquele paralítico. Porque ele questionou, se a sua oração funciona, e graças a Deus a minha oração funciona, porque eu estou repleto de testemunhos, de curas, de milagres, de libertação, de bênçãos, quando eu tinha o meu grupo Filhos da Luz no WhatsApp, e agora eu quero abrir um grupo que cabe 200 mil pessoas, se não me engano, no Telegram, porque o Telegram vem substituir o WhatsApp por mais vantagens e recursos, não é, do que o WhatsApp, e porque o WhatsApp está sendo vendido também, e não tem aquela questão da segurança, da privacidade mais, uma coisa assim, estão falando por aí. Então, todas as orações que eu fiz, elas nunca foram ignoradas pela espiritualidade. O Senhor sempre respondeu às minhas orações. Quero deixar bem claro.
Porque a oração de intercessão faz parte da graça. Se esse sistema metem tanto pau, né, como eu também, eu critico as doutrinas fanatizadoras das denominações. Eu critico os cargos religiosos. Eu critico ter que ficar bitolado dentro de uma igreja. Eu critico, eu sou o primeiro aqui, eu sou o pioneiro. Eu critico quem toma dízimo de forma errada, quem usa o dízimo de forma errada. Eu critico que dízimo não é dinheiro. Eu critico todas essas coisas. E aí, falo sobre o sistema religioso, coligado com a política, vocês já me conhecem. Mas agora eu não posso, né, chegar aqui e falar de graça, sobre a graça de Deus, tornando ela uma desgraça, tornando ela um novo sistema. É um avivamento demoníaco, é um avivamento muito baixo, é um avivamento jihadista, é um avivamento de talibã, é um avivamento de pessoas que estão fanáticas dentro de uma falsa liberdade, dentro de um falso espírito, dentro de uma falsa graça, né? Onde eu citei, se a oração não funciona mais, que estamos na graça, então, se Deus não ouve oração, porque se a pessoa está condenada por Deus para morrer, meu irmão, ela vai morrer, sua oração não é válida, falaram para mim. Ficar orando para quem está com Covid, por que Deus não curou a minha mãe do Covid? Por que Deus não curou meu pai do Covid? E vai curar aí eu citei, por que Jesus curou somente o homem que estava no tanque de Betesda? Jesus também curou 10 cegos e 10 leprosos, somente um desses grupos voltou para agradecer Jesus. Dos 10 leprosos, somente um voltou. Dos 10 cegos, somente um voltou. As pessoas acham, né, que Deus é manipulável, é controlável. As pessoas acham que Deus tem a obrigação de ouvir a tua oração e responder imediatamente e curar, dar emprego, dar carro, da mulher, da homem, da namorada, da noiva ou da noiva. Como se Deus tivesse a obrigação de realizar os desejos do nosso coração. Tem até um salmo que diz, deleita-te. Primeiro deleita-te no Senhor, não é? Tenha prazer na espiritualidade. Tenha satisfação, tenha felicidade na espiritualidade. E Ele satisfará o teu coração. É uma troca, é um retorno, sabe? Mas não é uma troca com dinheiro, com dízimo, com oferta. Não é uma troca com rituais. Não é uma troca com dogmas religiosos. É uma troca de amor, é uma troca de qualidade. É uma troca de bondade. Quer ver como funciona essa troca? Eu vou ensinar para você o que é graça. E a graça que nos abençoa, a graça que nos transforma, não é pegar Jesus e colocar ele no túmulo de novo, como vocês estão fazendo. Sabe? Alegando que está na graça, que não precisa pedir mais nada, que não precisa orar. Que isso agora? Oxi! O Salmo 40. Olha o que o Salmo 40 diz. O Terrilim, Salmo 41. Olha só. Feliz, bem-aventurado, o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Tá vendo só? O Senhor o assiste no leito da enfermidade e da doença. Tu lhe afofas a cama. Bondade, lembra? Bondade, recebe. Bondade, ren, favor. Caritas, do grego, graça. Tudo isso faz parte, são sinônimos, palavras sinônimas que se encaixam na bondade de Deus. Então, o que é viver a graça de Deus? Viver a graça de Deus é não ir mais na igreja? Não, não é. Viver a graça de Deus é não frequentar mais a igreja? Não, não é. Ah, mensageiro, viver a graça de Deus é não cumprir mais normas e doutrinas da igreja? Também não é. Viver a graça de Deus
é não pagar mais o dízimo, a oferta? Não, não é. Viver a graça de Deus, então, é não tomar ceia, não comer o pão, não se batizar mais, como o Senhor fala? Também não é. Viver a graça de Deus, independente de todas essas coisas, quem faz e quem não faz, é viver o amor, é viver a caridade, é viver a bondade que Jesus ensinou, que Yahshua ensinou a cada um de nós. Tem muita gente que agora alega estar na graça, que tem a revelação, que agora é livre no espírito, agora é o tal desigrejado, esse termo que criaram, né, de forma preconceituosa para queimar, para envergonhar, para caluniar, difamar quem não vai na igreja, não é? Tem muita gente que agora está assim. Eu também não vou em igreja, eu sou a favor de não ir em igreja, em denominação, porque lá as pessoas são fanatizadas. Mas calma, não adianta eu não ir em igreja, não adianta eu vir com todo esse discurso aqui, embora seja pautado na verdade, né, contra frequência, denominação, vinho, pão, dízimo, batismo. Não adianta eu vir com todo esse discurso e dizer que agora eu vivo na graça, agora eu tenho Deus na minha casa, mas eu não vivo graça coisa nenhuma. Sabe? Porque o que eu vi no grupo do irmão Orlando, eu espero que o irmão Orlando, pela graça, sabedoria e entendimento de Deus, tenha expulsado aqueles indivíduos do grupo dele. Porque nem ele merece uns indivíduos daquele no grupo. Cara que não crê em oração, cara que não crê em Jesus Cristo, cara que não crê na vida exemplar apostólica dos apóstolos, cara que não crê na oração de Ezequias. Nós não podemos pegar os nossos traumas, as nossas raivas, as nossas revoltas e descontar em Deus. Não é porque a minha mãe morreu o ano passado, em 2020. Não é? Não é porque... em 2019. Não é porque a minha... Eu acho que foi ano passado. Nem eu estou lembrando mais. Não é porque o Senhor levou a minha mãe. Não é porque eu orei e minha mãe não foi curada. E ela foi embora para a pátria espiritual. Que eu vou ficar revoltado com Deus. Que Deus não ouve minha oração. Que tudo está predestinado. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os homens estão predestinados à salvação. Mas só que existe uma coisa que acho que vocês não perceberam ainda. Livre-arbítrio, escolha, decisão. Jesus veio, morreu na cruz, deu vida eterna para todo mundo. Só que ele respeita. Nem todo mundo quer vida eterna. É como aqui no nosso mundo. Olha, tem escola para se frequentar. Nem todo mundo quer frequentar a escola. Tem vestibular, tem Enem, tem ProUni, para se prestar de graça para entrar numa universidade, numa faculdade. Vai quem quer, ninguém é obrigado. Você está entendendo? Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Então não vem com essa história de que Deus não ouve oração. Então, colocando Jesus agora no pretérito. É coisa do passado, é coisa do sistema, é coisa da lei. E tudo é da lei agora. Então para que serve a Bíblia então? Pega a Bíblia, então joga fora. Rasga a tua Bíblia. Não toca mais o nome de Jesus, de Yahshua, de Yeshua. Não toca mais o nome do Eterno. Não é? Não se fala mais em Torá, não se fala mais em Evangelho, não se fala mais em Deus. Porque essa graça virou desgraça hoje e está matando Deus. Essa graça, na verdade, é um movimento, é um avivamento ateísta que está surgindo no meio, agora eu vou defender, surgindo no meio daqueles que não estão, dos desigrejados, estão sendo confundidos, estão todos complicados. Aí, o que eu vou falar para você? O que é que eu chamo vocês a lerem? Não é? Existe uma palavra aqui, ó. 1 João. Evangelho de 1 João está dizendo assim: amados, não
creais, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito não é espírito, espectro, invisível, não, é fantasma, não é demônio, não. Espírito é o homem, espírito, personalidade, ser humano. Primeira Epístola de João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora e negado Jesus Cristo. O que vocês fizeram no grupo, vocês claramente, em alto e bom tom, nitidamente, negaram Jesus, negaram os evangelhos, dizem saber tanto dos evangelhos, Hebreus, o Novo Testamento começa em Hebreus, e blá, 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 e blá, 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 só enchimento de linguiça, para criar um ambiente tóxico, um ambiente desconfortável, um ambiente que ninguém tem paz, um ambiente que ninguém tem irmandade, um ambiente que ninguém se congrega, um ambiente que ninguém tem um propósito. Mas estão falando graça, 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 graça que dá porrada, graça que agride, que ataca, que bate. Eu, na minha fala, dentro do meu temperamento aqui, que todo mundo conhece, eu não estou agredindo a igreja. Eu não agrido as pessoas. Eu vou para cima dos pilantras que usam a graça, que usam o evangelho, que usam o nome de Jesus, que usam o nome do Pai, que usam o Espírito Santo, que usam a Torá para tirar dinheiro na maior cara de pau e vagabundagem, estelionato que tem dentro dessa religião ou dessa fé mercenária. Aí eu vou pro pau, aí eu dou chicotada mesmo, mas eu não vou para cima dos membros. Eu nunca vim para desconstruir a sua fé. Você entende isso que eu estou falando? Então, analise e veja que graça é essa. Porque se for para ficar assim, nessa graça, agora eu vou inverter o negócio. Se for para ficar nessa graça, aonde qualquer coisa que você fala, vamos fazer uma oração, orar para quê? Não precisa orar, está tudo predestinado. Não, o rei Ezequias estava predestinado, estava condenado por Deus. O rei Ezequias estava condenado por Deus a morrer, e saiu úlceras no seu corpo inteiro. E o que aconteceu? Deus disse para Isaías, diz a Ezequias, papapá, que ele vai morrer, etc, etc. Fala um monte lá para Ezequias. O que Ezequias fez? Quem foi que disse que Ezequias ia morrer? Não foi Deus? Então Ezequias estava condenado, predestinado ou não a morrer? Estava predestinado e condenado a morrer. Mas o rei Ezequias tirou a sua coroa, tirou a sua capa, tirou o seu manto, rasgou as suas vestes, ele se humilhou de verdade, lá do fundo da sua alma, ele se arrependeu, virou o seu rosto para a parede, não quis comer nem beber, rejeitou toda a vaidade e conforto físico da vida, não é? E se colocou numa situação de coitado, numa situação de incapaz, de necessitado, de dependente da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. E essa atitude de Ezequias, do rei Ezequias, comoveu, compungiu, mudou a cabeça de Deus, mudou o pensamento de Deus. Então Deus, o Deus que quis matar Ezequias, puni-lo e condenou à morte, é o mesmo Deus que é sensível, que é amoroso, que é bondade, diferente de vocês que estão no grupo do irmão Orlando, diferente desses caras que ficam pregando graça fora da igreja, não é? Isso, aquilo, é contra tudo o sistema, mas criaram um sistema extremamente perverso, demoníaco, diabólico, onde abominam, onde cerciam, onde proíbem as pessoas de orar e de falar com Deus. Proíbem as pessoas de crer no efeito e no poder da oração. Proíbem as pessoas de crer em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sei se vocês já leram isso. Está escrito, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra prevalecerá para sempre. Para sempre. Então essa graça de vocês é um engodo, é um engano. Essa graça de vocês uma graça, um evangelho anátema, é uma graça maldita,
é uma graça enganosa, ok? Que vem para destruir uma das coisas mais lindas que também é oriunda da graça de Deus. O amor, a bondade, a intercessão, orar uns pelos outros, sabe? Cantai com os que cantam, chorai com os que choram. Orai por todos os homens, está escrito. E agora vem uns libertos e eleitos de uma graça completamente idiota, de uma graça corrompida, de uma graça chula, dizer que não pode orar, dizer que Deus não responde, dizer que tudo é do passado, tudo pertence ao passado, estamos na graça. Vocês não estão na graça, vocês estão na inutilidade, vocês estão na desgraça, sabe? Vocês estão na onda, na doutrina mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Portanto, Paulo disse, Pedro, e o Novo Testamento está repleto de versículos sobre a graça de Deus. Pedro diz que somos salvos pela graça. Graça, ela não prende, ela não mata, ela não inutiliza Jesus Cristo. A graça, ela não desfaz do dom da oração e do amor. A graça não impede de mudar o pensamento de Deus com relação ao ser humano. Se uma pessoa está com Covid ou com câncer, se uma pessoa está no fim da vida, a graça dada por Deus, por intermédio de Jesus, nos ensina que aquilo que for impossível aos homens, é possível a Deus. A graça dada por Deus, por intermédio de Jesus, nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. A graça nos ensina a orar, a lutar, a guerrear. A graça não nos ensina a ser tolos e burros. A graça nos ensina a ser sábios e a entendermos também o processo espiritual que cada ser humano tem nesse mundo. Paulo entendeu que na hora da sua morte, ele mesmo disse: onde estão os teus aguilhões, ó morte? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você está entendendo, meu querido? Estevão disse na hora da sua morte: eis que vejo os céus abertos, meu Senhor está voltando. De graça, vocês não entendem absolutamente nada. Não adianta vocês meterem o pau nos evangélicos, meterem o pau nos que vão na igreja, meterem o pau nas doutrinas, meterem o pau num monte de coisa. Não adianta fazer livezinha em grupozinho para ficar metendo o pau nos outros, né? Pegando o textozinho de Paulo do Novo Testamento, falando sobre graça, que somos eleitos, papapá, 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 e ao mesmo tempo vocês descrerem nas palavras de Jesus. E ao mesmo tempo vocês pisarem na palavra de Deus. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Porque se for assim, vocês estão semelhantes a esses aqui, ó. De Romanos, capítulo 1. Vocês estão nesse nível aqui, ó. Não é? Romanos, capítulo 1. E versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tá vendo? Vou ler de novo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, preguiçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É isso que vocês, do grupo do irmão Orlando, que não tem culpa, algumas pessoas que estão lá, vocês são assim, sem afeto, sem misericórdia, sem amor, e se arrogam dizendo que são eleitos e estão na graça. Vocês estão na graça do capeta, nem aqui, nem de Deus. Vocês estão longe de Deus, gente, sabe? Não pode entrar no grupo que vocês vêm parecendo um bando de louco, sabe? Parecendo torcida do Corinthians com Palmeiras. Pá, 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 pá. Não respeita, sabe? Massacraram um pastor que estava lá no grupo de vocês. E daí que o cara me chamou de herege? Ele está no direito dele. Nós estamos num espaço democrático de direito. Só que não precisamos ofender, né? Não precisamos tentar destruir a fé do outro. Primeiro respeita, sabe? Fala com calma, com educação lá no grupo, entendeu? Por isso que eu saí, porque eu vi que ali não tem nada de edificante, nada, sabe? Infelizmente, o irmão Orlando aí me perdoa, tá? Mas o irmão Orlando pode reverter isso, né, dando um pé no traseiro desses caras aí que estão tudo xarope, doente mental, sabe? Pessoas com raciocínio todo invertido, não fala nada com nada, citam textos da Bíblia, mas só atacam as pessoas, né? Infelizmente. Pessoas eles não atacam o sistema, eles não atacam a religião, eles não atacam os dogmas, eles não atacam eles não atacam aqueles que usam o evangelho para ganhar dinheiro e enganar as pessoas, atacam qualquer um. Então não tem amor, não tem bondade, é uma antítese, é o contrário da palavra graça. Tem guerra, tem contenda, tem carnalidade, tem ignorância, tem estupidez. Enfim, o próprio Deus ignora vocês também. Se Deus ignora vocês, você acha que eu vou perder tempo com vocês num grupo desse? Com pessoas agressivas e violentas? Deus me livre. Então, meus queridos, presta bem atenção no que significa graça, tá bom? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E vocês mudaram a glória de Deus. Passaram a venerar, a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Não é? Assim como no Antigo Egito, na Grécia, na Pérsia, na Babilônia, adoraram a lua, o sol, as estrelas, os animais, o cachorro, o gato, a cobra, a serpente, né? Vocês também o fazem dessa mesma maneira. Adoram a si mesmos, se proclamam altos eleitos de Deus, mas se comportam como porcos, se comportam como bodes, dando chifrada um no outro, se comportam dando coice um no outro, se comportam como ursos e cães, se pegando na raiva, na ira, com mordidas, atacando todo mundo. Não tem nada de ovelha aí, não tem nada de graça, de bondade, suavidade, mansidão e humildade. Tá bom? A graça de Deus, ela é amor, bondade e misericórdia. Por isso que Jesus disse, aprendei o que significa misericórdia quero. Eu vou encerrar por aqui, tá dado o meu recado. E você fica esperto aí aonde você entra, no grupo que você entra, que te convidam. Fica esperto com as coisas que você está recebendo, as orações que você está recebendo. E como a graça de Deus nos abre um grande leque, né? Como a graça de Deus nos proporciona um grande horizonte espiritual e que nos ensina através de Jesus e dos apóstolos o poder da oração, bem como no Antigo Testamento, bem como a história do rei Ezequias, vamos orar nesse momento para Deus operar maravilhas. E eu vou orar agora para uma senhora, não é? Independente da predestinação dessa senhora, a gente aprende que onde há até o último suspiro, fôlego de vida, o milagre pode acontecer, não é? Então, nesse momento, eu quero orar pela senhora, onde eu coloquei o nome dela aqui, peraí. Meu Deus, meu óculos. Eu vou orar por essa senhora, é uma senhora idosa, velhinha, né? Ela está num estado grave, tá bom? Está com metástase, não é?
e o nome dela é Hilda Maria da Silva. Eu não sou Deus para determinar se ela vai viver ou se ela vai partir para a pátria espiritual. Eu sei que Deus sabe o que faz. Eu sei que Deus sabe o melhor para cada um de nós. Assim como Ele soube o melhor para minha mãe. E eu sei que cada um de nós, em meio a bilhões de seres humanos no mundo, quer você acredite ou não, cada um de nós temos um processo. Já ouvi falar no livro da vida, no livro das obras que você faz? Cada um de nós temos um processo. Cada um de nós temos um anjo, um defensor público. Cada um de nós temos como se fosse um terapeuta, um psicólogo, que ouve, né, no divã das orações, os nossos clamores, as nossas confissões. Tudo que fazemos está registrado e sendo registrado nesse livro, né? Como chama aquele? Nesse prontuário. Cada paciente em cada hospital internado tem o seu prontuário, onde faz a leitura e busca os dados de toda a história desse paciente. Como chegou, qual o problema, os procedimentos, as intervenções médicas, cirurgias, remédios, o que toma, enfim. Todos nós temos o nosso prontuário espiritual. E muitas vezes o que voga, o que faz alto, são os exames do Espírito. São os prontuários, não é? Se é para você voltar para sua casa física com os seus parentes, você vai voltar. Se é para você não voltar, você não vai voltar. Se deu a hora de você sair do corpo físico, você vai sair. Isso é fato, é real. Entretanto, existe uma coisa chamada graça, misericórdia, que foi ensinada aqui hoje. E essa graça, segundo a palavra de Deus, como a oração de Ezequias, e se for da vontade de Deus, se o Supremo Tribunal Espiritual, se a corte, aonde está o Pai das luzes, decide, não é, com Jesus, o justo juiz, não é, pela intercessão do Espírito Santo e dos anjos, não é, e cada um com o seu prontuário, com o processo dos seus enfermos ou filhos, pessoas desse mundo, se for determinado que a pessoa permaneça nesse mundo, ela vai permanecer nesse mundo. Agora, se a tua oração sincera for de verdade da alma, e se há ainda um propósito, se há ainda uma carência, se há ainda um indulto, um perdão, um benefício para a tua vida, aí você não morre. Aí você volta para casa, você é curado, o médico tem uma boa cirurgia, a quimioterapia faz efeito, né? A radioterapia faz efeito, a cicatrização faz efeito, tudo funciona. Todas as drogas, remédio, farmacoquímico, tudo, injeção, comprimido, tudo funciona. Porque ainda não chegou a sua hora. E porque a sua oração, ela teve um efeito, né? A oração de um justo, ela muito pode nos seus efeitos, gente. É isso que a gente não pode esquecer. Então fica esse recado do pessoal da graça aí. Da graça não, da desgraça. Esse pessoal que acha que tudo está acabado. Tudo foi abolido por Jesus, não é? E agora é a graça. Pode tudo agora. Então na graça, eu sou predestinado, eu posso tudo. Você vai cair do cavalo. Não pode nada. Entendeu? Não é bem assim que funcionam as coisas, não. Não vem querer colocar Deus como se Deus, em sua santidade, a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus, os anjos. Não vem querer colocar as coisas espirituais, a magnitude, a pureza de Deus, junto com a sua imoralidade, junto com a sua vagabundagem, junto com a sua safadeza, tá? Junto com a sua corrupção, com a sua avareza, com o seu pensamento corrompido, que você acha que você pode fazer o que você quer. Ok? Portanto, você que crê, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Pai das luzes, Deus eterno, Deus Santo,
Deus de graça, Deus de misericórdia, de bondade, de perdão, de acolhimento, Deus de inclusão, Deus que abraça, que ama, Deus que chora por nós, Deus que ouve e que os seus ouvidos estão abertos, seus olhos estão abertos por nós, Deus que se inclina no seu trono, Deus que abre as mãos, derrama a luz e diz: eu vos amo, amai-vos uns aos outros. Deus que sofreu por cada um de nós. Entramos em intercessão nessa hora e suplicamos ao Pai a tua misericórdia e o teu amor sobre cada pessoa, sobre cada vida neste mundo, para que recebam, de acordo com o processo dela, com o merecimento, de acordo com a tua graça, de acordo também com o clamor, com a oração, de acordo com o processo individual da pessoa, né, que ela está passando, de doença, de dor, de internação, ou de estar em coma, de sofrimento. Só o Senhor sabe. Não podemos julgar, mas podemos interceder. Responde, ó Deus, e concede a tua graça. Se assim for merecido a esta pessoa, que ela volte para casa. E assim eu entrego nas tuas mãos a senhora Hilda, a nossa irmãzinha Hilda Maria da Silva, avó do Luíde, como a mãe do Luíde, como também os filhos da dona Hilda, que todos estão em angústia, em agonia por causa da metástase, não é? Nos ossos. O Senhor tem poder para curar. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor confirma as palavras dos teus servos. Somos então justificados pelo teu sangue, pela tua graça e pela tua misericórdia. E assim, unânimes, oramos, intercedemos. E independente de quem goste ou quem não goste, quem aceite ou quem não aceite, nós profetizamos, ó Deus, a cura da senhora Hilda Maria da Silva sobre o câncer, mesmo sendo ela frágil, idosa, estando muito fraca. Nós profetizamos. É a nossa fé, é o nosso desejo, é o nosso amor em querer o bem, em querer ela próxima. Mas também compreendemos que, sobretudo, prevalece a tua soberania, a tua vontade, e o teu entendimento supera o nosso entendimento. Que o Senhor dê à irmã Hilda aquilo que for melhor para ela, como alívio, como saúde, como felicidade, como libertação. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Para com todas as Hildas, para com todas as senhoras e senhores, para com todos os enfermos, físicos, biológicos, psíquicos, espirituais, aonde chega essa oração de intercessão? Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Peço também que a tua luz, mesmo que a esses irmãos que eu citei lá do grupo, estejam com o entendimento cego, em treva, com a mente cauterizada, que a luz chegue sobre eles, fazendo-os entender o que significa amor, graça, oração, Jesus, porque o Senhor não está mais no túmulo, nem na cruz, no túmulo, e a sua palavra, ela é viva, patente e eficaz, e ela permanece para sempre. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Bendito seja Deus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos do grupo Filhos da Luz, no Facebook, no Messenger, no WhatsApp, e espero ter bastante irmãos, todos nós juntos, aprendendo com a palavra ali no grupo Filhos da Luz do Telegram. Venha para o Telegram, que é melhor que o WhatsApp. Tá bom? Irmão Orlando, não fique ofendido, magoado, é nada pessoal. O senhor é um homem de Deus. O senhor, eu tenho certeza que entendeu a minha palavra, a minha resposta, não é? Que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.
Tudo que nós temos que fazer para edificação, propagação da paz, do amor e da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Debate, ofensa, não leva a nada, não é? Eu acho mais importante falar do amor, da misericórdia, de graça, é claro, mas do amor e da misericórdia. Eu acho melhor unir as pessoas. As pessoas precisam de comida, de roupa, de água, sabe? As pessoas precisam de ajuda. As pessoas estão morrendo, estão matando as pessoas. Então não podemos perder tempo com vaidade. Eu sei, eu sou, não, ele está errado, ela está errada, não é assim, assado. Isso é pura idiotice religiosa, fanatismo, demência psíquica religiosa. Tá bom? Vamos nos unir no amor, que assim nós vamos lucrar, o bem vai vencer e a paz vai reinar. E aí viveremos a verdadeira graça de Deus, que quer dizer bondade. Que Deus nos abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus. Mensageiro da Luz, Claudinei, aí em Jacareí, que Deus te abençoe poderosamente também, em nome de Jesus. O meu irmão Nandão, meu irmão Fernando, que está aí em Minas Gerais, com a irmã Olinda. Fernando, saudade, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, o Cristo. Que o Senhor dê vida, graça e paz, ouça a nossa oração, não é? Mude o processo espiritual de cada pessoa, pessoal, de foro íntimo, e derrame graça sobre todos que estão com Covid, com câncer, com todas as enfermidades, e dê emprego a todos, e paz, união na família, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus vos abençoe e até a próxima live.